Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nós somos Marques Copeland ensinando musicalmente. O nosso objetivo aqui é lhe ajudar com o conteúdo das provas militares. Isso mesmo. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos que mais caem na prova, tá? Você que está aí se preparando para a prova para sargento músico, né? Está se preparando aí para essa prova da ESA. Esse é o lugar para você. Sejam muito bem-vindos. Nós temos aqui no canal vários outros conteúdos, né, relacionados às provas. Nós já resolvemos questões de fuzileiro naval, polícia militar, provas antigas da ESA, vários outros conteúdos muito relevantes para você que está se preparando para a sua prova de teoria musical, tá bom? Eu sou a professora Isabel Marques, pianista e professora de teoria e leitura musical, tá bom? Então hoje nós vamos, hoje é aula, não é resolução de prova. Hoje nós vamos ter um panorama, né, bem objetivo aqui de um conteúdo que cai bastante nos concursos, que é sobre intervalos. Por isso eu vou pedir que você já deixe seu like, tá? É uma forma de você mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante e isso pode chegar a outras pessoas também. Então vou pedir que você deixe o seu like, compartilhe com aquele seu amigo que também vai fazer a prova, que também está estudando, tá bom? E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? Então vamos lá, nós vamos conversar sobre intervalos. Intervalos. A Maria Luísa de Matos Prioli, né, ela vai dizer que o intervalo ele é a distância entre dois sons, tá? Aquela distância, por exemplo, se eu tenho uma nota, uma sequência de notas, né, dó, ré, mi, fá, entre uma nota e outra eu vou ter ali uma distância, tá? E eu vou poder classificar, né, essa distância. A Maria Luísa também, no seu livro, no volume 1, ela vai nos ensinar sobre classificação dos intervalos de forma qualitativa e de forma quantitativa. A aula de hoje é para nós aprendermos a classificação de forma quantitativa, tá? Qualitativa, como mesmo o nome já sugere, se refere à qualidade do intervalo. Isso nós podemos conversar numa outra aula e nós temos, eu acho que, outros vídeos antigos aqui que falam sobre esse assunto, tá? Mas a qualidade do intervalo, né? Se refere a intervalo simples ou composto, né? Melódico ou harmônico, descendente, ascendente, enfim. Mas hoje nós vamos falar sobre a classificação quantitativa, que diz respeito à quantidade, tá bom? A distância de um intervalo para o outro em relação à quantidade de tons e semitons, tá? Poderia dar para vocês aqui uma série de formas como exemplo aqui para a gente poder classificar esses intervalos, mas quero usar a escala de dó maior como nossa referência, porque eu acho que a gente consegue enxergar com mais clareza esses intervalos numa escala, porque uma escala maior nada mais é do que ela é formada por notas ali que vão ter intervalos entre si. Então eu tenho aqui a escala de dó maior, vou colocar aqui a escala de dó maior, tá? É a escala de dó maior e eu vou começar a analisar, né, essas distâncias entre uma nota e outra, tá bom? A escala ela é uma série de 8 notas formando intervalos entre si, né? E nós vamos usar a própria escala de dó, que é essa série de intervalos, porque a nossa escala natural, a escala que só tem as teclas brancas do piano, sem nenhuma alteração, nem sustenidos ou bemóis, para a gente poder fazer essa classificação entre as próprias notas da escala, tá bom? Então nós vamos
olhar para essa escala, Dó, Ré, né? De Dó para Ré, eu tenho uma distância. Quando eu falo de distância, eu estou falando de tom e semitom, tá? A gente sabe que o semitom, ele é a menor distância entre dois sons e o tom é a soma de dois semitons. Então, de Dó para Ré é uma escala, Dó maior é uma escala diatônica, né? Então, eu vou dizer que de Dó para Ré eu vou ter um tom, certo? Se a gente for olhar para o teclado, pensar no tecladinho, né? Tem alguns alunos que no início eles até andam com um tecladinho como referência, porque no teclado você realmente consegue visualizar bem essas distâncias. Então, de Dó para Ré, ali entre aquelas duas notas, você vai ver que nós temos um tom, certo? E quando nós temos um tom entre duas notas, Dó, Ré, duas notas, um tom, eu tenho um intervalo que eu chamo de segunda maior. Então, toda segunda maior, ela vai ter um tom, tá certo? Aí, assim, por que segunda? Porque realmente de Dó para Ré eu estou trabalhando com duas notas, então eu tenho um intervalo de segunda. E maior porque tem um tom, tá bom? De Dó para Dó sustenido, meio tom, de Dó sustenido para Ré, mais meio tom, formando aí um tom, tá bom? Então, toda segunda maior terá um tom. Pode ser que seja uma outra nota, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, do Ré para Mi, a gente vai ver que ocorre a mesma coisa, é a mesma distância. Também tem um tom. Então, eu vou dizer que de Ré para Mi, eu tenho também uma segunda maior, tá? Os intervalos, eles podem ser maiores ou menores, tá? Quando a gente trata de segundas, terças, sextas e sétimas, a gente vai usar esses termos, né? Maior, menor, aumentado ou diminuto, tá? Quando nós nos retratarmos, né? Vou colocar aqui segunda, terça, sextas e sétimas. Quando nós formos falar de intervalos de quartas, de quintas e de oitavas, nós vamos usar o termo justo, tá? O J só. Então, não existe segunda justa, não existe terça justa, tá? Como não existe também quarta maior, quinta menor, nada disso, tá? Existem segundas maiores ou menores, aumentados e diminutos, e existem quartas justas, tá? Segundas, terças, sextas e sétimas, maiores, menores, aumentados e diminutos, e quarta, quintas ou oitavas justas, tá bom? Então, olha só. Nós vamos, os justos, tá? Os quarta, quinta e oitavas também podem ser diminutos, podem ser aumentados por ordem ou diminutos, tá bom? Mas nunca maior ou menor. Nós vamos pensar agora de Mi para Fá. Nós estamos classificando, né? Nós estamos achando todas as segundas da escala de Dó, porque se eu tô indo, né, de uma notinha para outra, né, para a próxima, né, sua próxima nota, eu vou acabar tendo aqui todas as segundas, tá? Então, de Mi para Fá, eu vou ter um intervalo de meio tom, de um semitom. Então, eu vou ter uma segunda menor. Então, a segunda maior tem um tom. A segunda menor vai ter meio tom, tá? Fá, Sol. Segunda maior, tem tom. Sol, Lá. Também uma segunda maior. Lá, Si.
também uma segunda maior. E si dó, eu vou ter outra segunda menor, porque se trata de meio tom. Por isso que nós falamos que a escala, toda a escala maior, ela tem essa configuração: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, tá? Tendo os semitons naturais, toda a escala maior tem os seus semitons encontrados do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo, que é terceiro para o quarto e do sétimo para o oitavo. Por quê? Porque eu vou ter segundas menores ali. O restante é todo, a escala é toda construída de segundas maiores, tá? Uma outra forma agora da gente falar mais sobre intervalos, uma outra coisa, é nós olharmos para as outras notas, né? Nós fizemos do dó em relação ao ré, do ré para o mi e assim sucessivamente. Mas eu quero que a gente agora comece a olhar, por exemplo, do dó para o mi, do dó para o fá, do dó para o sol, dó para o lá, dó para o si e dó para o dó. Porque aí a gente vai ter outras distâncias diferentes. Enquanto eu tinha do dó para o ré uma distância de segunda, eu agora olhando do dó para o mi eu vou ter uma terça, do dó para o fá uma quarta, do dó para o sol uma quinta, do dó para o lá uma sexta e do dó para o si uma sétima e do dó para o outro dó uma oitava acima, uma oitava, para a gente começar a classificar essas outras distâncias. Mas antes disso, olhando para essa segunda mesmo, né? O que a gente vai poder pensar aqui? Eu quero que a gente também pense em outras possibilidades, tá? Que é o quê? Nós falamos em segundas maiores ou menores, mas eu quero dar um exemplo para vocês de uma segunda aumentada, por exemplo, uma segunda diminuta, tá? Se eu tenho o dó para o ré, eu já disse que é uma segunda maior porque tem um tom entre eles dois. Para eu ter uma segunda aumentada, o que eu teria que fazer com esse ré? Aumentar essa distância. Então, para aumentar essa distância, eu coloco uma alteração ascendente. Então, fica dó, ré sustenido. Por quê? Porque aumentou a distância. Enquanto eu tenho de dó para ré um tom, de dó para ré sustenido eu vou ter um tom e meio. Então, se eu tenho um tom e meio, eu mantenho, eu preservo o termo segunda, porque se trata de uma segunda, que são duas notas, dó, ré, porém, aumentou mais meio essa distância. Então, ela tem uma segunda aumentada, tá bom? E eu posso fazer isso com outras notas também. Se eu tivesse, por exemplo, do fá para o sol, né? Aqui, fá, sol. Fá, sol a gente já viu que tem um tom, uma segunda maior. Mas se eu quisesse uma segunda aumentada do fá para o sol, eu teria que colocar um sustenido nesse sol. Porque aí eu passaria a ter um tom e meio. Então, enquanto as segundas maiores têm um tom, as segundas aumentadas vão ter um tom e meio, certo? Bom, vamos lá. Nós falamos disso de falamos de segunda maior, segunda aumentada, né? Nós subimos meio tom, mas se a gente for descer meio tom, a gente vai ter o que nós chamamos de segunda diminuta. Então, para você classificar um intervalo, você precisa ver a quantidade de notas entre uma nota e outra, né? Se a dó, ré é uma segunda, dó, mi uma terça, dó, fá uma quarta, você vai usar a quantidade de notas e você vai usar também a quantidade de semitons para dizer se ele é maior, menor, aumentado ou diminuto. Então, nós vimos que a segunda maior vai ter um tom, a segunda menor vai ter meio tom, a segunda aumentada que nós fizemos agora, ela vai ter um tom e meio,
E agora a segunda diminuta que nós vamos ver. Por quê? Se eu estava em Dó, Ré, para eu ter uma segunda diminuta, se esse Dó, Ré tem um tom e é uma segunda maior, para eu ter uma segunda diminuta, eu preciso diminuir essa distância. Como nós aumentamos, né, para achar o segundo aumentada, meio tom, agora para achar o diminuto, nós vamos descer meio tom, nós vamos encurtar essa distância. Para eu encurtar, eu vou usar a alteração descendente, que é o Ré bemol. Será Dó, Ré, uma segunda maior. Para eu diminuir essa distância, eu vou ter que usar o Dó, Ré bemol. Aí aqui eu vou ter uma segunda menor. Perdão, eu falei segunda diminuta, né? Segunda menor, tá? Meio tom. Para eu ter uma segunda diminuta, eu vou diminuir mais ainda. Eu vou ter que colocar um Ré dobrado bemol, tá? Porque aí eu vou ter uma distância ainda menor. Então, existe segunda diminuta? Existe segunda diminuta, tá? Mas eu tendo Dó, Ré bemol, uma segunda menor, se eu quiser diminuir mais ainda, eu vou ter Dó, Ré dobrado bemol. Tem um nome que se dá quando isso acontece, né? Porque virou a mesma nota, né? Dó no teclado vai virar a mesma coisa. Se eu não me engano, está alguma coisa de intervalo nulo, alguma coisa assim, mas eu não quero afirmar isso aqui agora. Mas acaba que na prática vai ficar a mesma nota, não, mesmo som, tá? O Dó é a mesma coisa que o Ré dobrado bemol, tá certo? Então, nós trabalhamos aí com as segundas, olhando para o Ré, para o Dó, Ré. Mas se eu for olhar para uma outra nota, deixa eu pegar uma outra nota aleatória aqui. Eu vou pegar uma outra nota aleatória para a gente não ficar só usando assim essas primeiras notinhas e vocês conseguirem visualizar isso com notas diferentes. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Si Dó. Si Dó é uma distância de meio tom. Meio tom, nós sabemos que é uma segunda menor, tá? Se eu quiser aumentar isso aqui, vamos supor, eu quero formar uma segunda maior. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar mais meio tom, eu vou precisar ficar com um tom. Então, eu vou pegar o Si e vou colocar o Dó sustenido, porque aí eu vou ter realmente um tom. Todas as segundas maiores têm um tom, todas as segundas menores têm meio tom. E eu poderia fazer isso com qualquer outra nota da escala. Então, você precisa, quando você estiver diante de um intervalo, por exemplo, deixa eu colocar um outro intervalo aleatório. Dó e Ré Dó sustenido e Ré sustenido. Pareceu alteração, tá? Eu preciso olhar a quantidade de notas. Dó, Ré. Eu sei que é uma segunda. Agora, Dó sustenido para Ré sustenido, eu sei que tem um tom. Se tem um tom, uma segunda maior. Já classifiquei, já matei aqui a classificação, mesmo com sustenido. Se eu fosse, por exemplo, ter dois bemóis também, deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem que eu fiz isso com nota natural, fiz isso com os sustenidos e posso fazer com bemol também. Colocar aqui Lá bemol e Si bemol. Nossa, apareceram os bemóis, eu já não sei classificar. Não, mesma coisa. Lá Si é uma segunda, agora basta saber se é maior, menor, enfim. Eu vou olhar agora a quantidade de de tons, né, e semitons. Então, Lá bemol, Si bemol, que são aquelas duas pretinhas, né, uma do lado da outra no teclado, elas têm um tom entre elas. Então, é uma segunda maior. Se fosse Lá bemol, Sol
né? Eu fiz um ascendente, Lá, Si. Mas se eu tivesse feito Lá, Sol, bemol, vou colocar aqui para vocês verem. Lá bemol e Sol bemol. Eu continuaria tendo o quê? Um tom. E também seria um intervalo de segunda maior. Descendente mais um intervalo de segunda maior, tá bom? Essa é a classificação dos de segunda, mas agora eu quero agilizar um pouco mais para a gente poder ver a escala como um todo. A gente vai ver a escala toda, porque nós falamos de segundas, mas eu quero falar também do dó em relação às outras notas da escala, as terças, as quartas, enfim. Vamos lá. De dó para ré já sabemos que tem uma segunda maior. Se eu for olhar para mi, dó, ré, mi, quantidade de notas, terça, tá? Então é uma terça. Terça o quê? Terça maior. Por quê? Porque a terça maior, ela vai ter 2 tons. Então toda terça maior tem 2 tons, tá bom? E aí eu vou classificar um outro tipo de terça para vocês conhecerem. Essa foi a terça maior com 2 tons. Mas nós podemos ter outro tipo de terça. Por exemplo, dó, mi bemol. Dó, mi bemol é uma terça menor. Por quê? Ela vai ter 1 tom e meio, certo? Se fosse aqui dó, mi sustenido, tá? Nós teríamos o quê? Dó, mi é uma terça maior, né? Com 2 tons. Com mi sustenido, eu vou ter 2 tons e meio, certo? Então, com 2 tons e meio, eu vou ter uma terça aumentada. Então, enquanto a terça maior é 1 tom, a terça aumentada... Desculpe, a terça maior são 2 tons, a terça aumentada 2,5 e a terça menor, se a maior 2 tons, 1,5, tá bom? E aí você consegue fazer isso com qualquer outra nota. Quer ver uma outra terça da escala aqui? Fiz em relação ao dó, mas posso fazer em relação a achar uma outra terça aqui, usando outras notas da escala. Sol, si, sol, lá, si, sol, si. Sol, si é uma terça também. Sol, lá, si, 3 notas entre elas. Sol é a primeira, a segunda é lá, a terceira é si, sol, si. Agora, sol, si, eu vou contar agora os tons entre elas. Sol, lá, 1 tom, lá, si, 2 tons. Tem 2 tons. Se tem 2 tons, a terça é maior, tá bom? Para ser uma terça menor, eu tenho que encurtar essa distância. Então, vai ficar sol, si bemol, uma terça menor com 1 tom e meio. Toda terça menor tem 1 tom e meio, tá bom? E, enfim, sol, si sustenido, aquele outro exemplo que eu dei. Sol, si sustenido, eu vou ter uma terça aumentada porque eu aumentei a distância entre essas notas, tá? Bom, poderia ser, gente, do dó pro mi, do ré pro fá, podia ser, né, do fá pro lá, mi, sol, fá, lá, sol, si, tá? E assim sucessivamente, tá? Caminhando usando essas 3 notas. Bom, falamos das segundas, falamos das terças, agora eu quero olhar para as quartas. As quartas, se a segunda maior, ela tem um intervalo de 2 tons, ou melhor, 1 tom, a terça maior de 2 tons, se eu for olhar para a escalinha, eu vou ver que
eu subi mais meio. Então, eu vou ter 2,5, 2 tons e meio entre Dó e Fá. A gente vai subindo, a gente vai somando, né? Vai acumulando mais tons e semitons. Veja, se de Dó para Ré eu tenho uma segunda maior com um tom, de Dó Mi eu andei mais um, então eu tenho 2 tons, né? Toda terça maior tem 2 tons. Agora do Dó pro Fá eu acrescentei mais meio, porque eu já tinha até o Mi eu já tinha 2 tons, né? Que é uma terça maior. Agora eu andei mais meio, né? De Mi para Fá eu tenho semitom natural, ficou com 2 tons e meio. Então de Dó para Fá eu vou ter uma quarta, porque tenho 4 notas, Dó, Ré, Mi, Fá. E já vi que eu tenho 2 tons e meio. Se eu tenho 2 tons e meio, é uma quarta que a gente chama de quarta justa. Tá bom? Depois, no final, eu vou mostrar a escala para vocês com todos os intervalos prontinhos, ó. De Dó para Ré, uma segunda maior. De Dó para Mi, uma terça maior. Agora, de Dó para Fá, uma quarta justa com 2 tons e meio. Se eu vou para Sol, Dó, Sol, eu somei mais um tom a esses 2,5 que eu já tinha até o Fá. Então, ficou 3 tons e meio. Então, eu vou ter uma quinta justa com 3 tons e meio. Então, olha lá, a escala de Dó é formada, toda a escala maior, por uma segunda maior, por uma terça maior, por uma quarta justa, segunda maior com um tom, terça maior com 2 tons, uma quarta justa com 2 tons e meio, que é aquele meio do Mi pro Fá. Agora, uma quinta justa, né? 3 tons e meio, Dó, Sol. E se eu for para Lá, eu estou avançando, Dó, Lá, eu vou ter 6, né? Vai ser uma sexta, tá? 6 notas. E eu acrescentei mais um tom a esse meu esquema. Então, se até a quinta justa, até o Sol, eu tinha 3 tons e meio, agora até o Lá eu vou ter 4 tons e meio. Então, eu vou ter uma sexta maior. Toda sexta maior vai ter 4 tons e meio. Do Dó até o Si, uma sétima. Tá? E aí eu vou ter 5 tons e meio. 5 tons e meio é uma sétima maior. Toda sétima maior tem 5 tons e meio. E do Dó pro Dó, para fechar, se até o Si, até o 7º grau, eu tinha 5 tons e meio, agora do Dó até o outro Dó eu vou acrescentar mais meio tom desse semitom natural entre Si e Dó. E eu vou ficar com 6 tons, tá? Então, é uma oitava justa, de Dó a Dó, com 6 tons. Sétima maior com 5 tons e meio e vou fechar com uma oitava justa com 6 tons. Tá bom? Mas, eu vou colocar aqui alguns intervalos aleatórios para a gente poder classificar. Eu vou colocar também usando esses que eu falei da quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tá? Para a gente poder classificar. Por exemplo, Dó, Fá. Quarta, 2 tons e meio, quarta justa, tá? Agora, Dó, Fá sustenido. Quarta, aumentada, tá bom? Porque eu aumentei a distância com 3 tons, tá bom? Dó, Fá bemol. Se Dó, Fá era quarta justa com 2 tons e meio, de Dó para Fá bemol encurtou a distância e ficou com 2 tons. Então, se eu tenho 2 tons e um intervalo de quarta,
uma quarta diminuta, tá bom? Vou pegar um outro tipo de quarta pra gente poder classificar. Podemos ter quartas, olha, do dó para o fá, podemos ter do ré para o sol, podemos ter do mi para o lá, do fá para o si, do sol para o dó, tá? Outros tipos de quartas dentro da própria escala. Então, deixa eu colocar aqui sol, dó. Sol, dó é um clássico intervalo de quarta, tá? Sol, lá, tom, lá, si, tom, si, dó, semitom, 2 tons e meio, 2 tons e meio, quarta justa, de sol para dó. Agora, vou pegar uma outra quarta, fá, si, fá, sol, tom, sol, lá, tom, lá, si, tom, 3 tons entre fá, si. É uma quarta o quê? Aumentada. Porque toda quarta justa tem o quê? 2 tons e meio. Então, se eu tenho 3 tons, eu aumentei essa distância, mais meio, quarta aumentada. Então, toda quarta aumentada vai ter 3 tons, tá? Para ser quarta justa, eu teria que colocar aqui, ó, um bemol no si, desse meio, que aí fica realmente 2 tons e meio. E se eu quisesse uma quarta diminuta, se eu já tô no si, era só colocar um dobrado bemol. Aí ficaria uma quarta diminuta, porque diminuiu mais ainda a distância. Isso vai acontecer com as quintas também. Por exemplo, estamos usando o dó, sol, mas eu também tenho quintas com ré, lá, né? Com o mi, si, com o fá, dó. E se eu for subindo com o sol, ré, e por aí vai, tá? Dó, sol eu já sei que tem uma quinta justa, porque tem 3 tons e meio. Ré, lá, eu vou ter também uma quinta justa, porque eu vou ter ali 3 tons e meio. Agora vamos olhar esse mi, si. Mi, si, mi, fá, meio tom, fá, sol, sol, lá e lá, si, 3 tons e meio também. Tenho outra quinta justa. Fá, lá, outra quinta justa, tá? Sol, ré, sol, lá, tom, lá, si, tom, si, dó, meio tom, 2 e meio, dó, ré, 3 tons e meio também. Então eu vou ter quintas justas aí na escala de dó maior, tá? Se eu começar a alterar aqui, eu vou achar as quintas aumentadas e as quintas diminutas. Nunca quinta menor. Por exemplo, dó, sol sustenido. Dó, sol sustenido, eu aumentei essa distância, eu vou ter 4 tons. Se dó, sol, eu tenho 3,5, né? E eu subi mais meio, ficou com 4 tons. Então, toda quinta que tem 4 tons, ela é uma quinta aumentada, porque a quinta justa, ela tem 3 tons e meio. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Fá sustenido, dó, né? Fá, dó é uma quinta justa, 2 tons e meio. Acho bom você gravar esses principais intervalos da escala maior. Fá, dó, nós já sabemos que é uma quinta justa. Se eu descer, se eu for olhar para esse fá sustenido, fá sustenido, eu subi meio, eu encurtei essa distância de 3 tons e meio da
da quinta justa que eu tinha entre Fá e Dó, passei a ter 3 tons. Então, se eu diminuir uma quinta com 3 tons, ela é uma quinta diminuta. Toda quinta diminuta vai ter 3 tons, porque a quinta justa tem 3 tons e meio, tá? E toda quinta aumentada vai ter 4 tons. Dei esses exemplos aqui para vocês. Estamos fazendo com notas da escala de Dó, só coloquei uma alteração agora no Fá. Nós poderíamos usar bemóis sustenidos aqui, tá? Se classifica a quantidade de notas e depois você conta tons e semitons para poder classificar entre maior, menor, aumentado, diminuto, ou se for o caso das quintas, né? Justos, aumentados ou diminutos. Isso também vai acontecer com as sextas. Eu vou dar um exemplo de sexta, de sétima, Dó, Lá. Dó, Lá. É uma sexta, tá? Uma sexta maior, porque nós vimos ali que a sexta maior tem 4 tons e meio, né? Agora, se eu coloco um Lá sustenido, eu vou ter uma sexta aumentada, porque eu aumentei a distância de 4 tons e meio, foi para 5 tons. Então, uma sexta que tem 5 tons, ela é uma sexta aumentada. Agora, se eu tenho um Dó, Lá bemol, né? Quantos tons eu vou ter? É uma sexta, mas quantos tons eu vou ter? Se a sexta maior ela tem 4 tons e meio, né, de Dó para Lá, se eu abaixei meio tom, eu vou ter 4 tons entre Dó e Lá bemol. Com 4 tons eu tenho uma sexta menor, tá? Lá, Dó, Lá dobrado bemol, uma sexta diminuta. Ok? Vamos fazer com Si. E vamos fazer com o Dó. Mudar a cor. Dó, Si. Eu vou fazer aqui no cantinho Dó, Dó. Dó, Si, sétima maior. Sétima maior, porque de Dó para Si eu contei e tem 5 tons e meio. Se eu tenho Dó, Si sustenido, temos uma sétima aumentada. Se tenho Dó, Si bemol, é um clássico para quem toca, né? Uma sétima menor. E de Dó, Dó, eu vou ter uma oitava. Eu vou ter quantos tons entre Dó e o outro Dó uma oitava acima? Eu vou ter 6 tons. É uma oitava justa. Toda oitava justa tem 6 tons. Se eu colocar um sustenido no Dó, passa a ter 6 tons e meio. Então, eu vou ter uma oitava aumentada. Se eu coloco um bemol, Dó, Dó bemol, eu vou encurtar essa distância. De Dó para Dó, né? Dó para Dó uma oitava acima, natural, né? Eu tenho 6 tons e é uma oitava justa, porque tem 6 tons. Dó, Dó bemol, diminuiu meio tom. Eu vou ter 5 tons e meio. Então, se eu tenho 5 tons e meio, se essa oitava tem 5 tons e meio, é uma oitava diminuta, tá? A gente analisou, a gente classificou, né, usando
os intervalos da própria escala maior, escala de Dó. Mas nós podemos formar oitavas, sétimas, usando outras notas, tá? Não só essas aqui. Bom, vamos lá. Recapitulando, eu quero que vocês tenham em mente a escala de Dó maior, porque se vocês conseguirem memorizar essas estruturas da escala, esses intervalos principais da escala maior, vocês conseguirão classificar os demais intervalos com alterações, com outras notas, porque vocês já têm essas distâncias da escala de Dó estabelecidas na cabeça de vocês. Então, de Dó para Ré, uma segunda maior, toda segunda maior, um tom. De Ré para Mi, de Dó para Mi, uma terça maior com 2 tons. De Dó para Fá, uma quarta justa com 2 tons e meio. De Dó para Sol, uma quinta justa com 3 tons e meio. De Dó para Lá, uma sexta maior com 4 tons. De Dó para Si, uma sétima maior com 4 tons e meio. E de Dó, finalmente, para o outro Dó, uma oitava justa. Faltou algum? Deixa eu ver. Dó, Si, Dó, Dó, uma oitava justa com 6 tons. Acho que faltou o Lá. Dó, Lá. Não, tá aqui. Dó, Lá, uma sexta maior com 4 tons e meio. Uma sétima maior com 5 tons e meio. Eu esqueci de somar aqui. E finalmente a oitava justa com 6 tons, tá? E aí a gente pode, já sabendo que toda segunda maior tem um tom, a gente vai ver que se tiver a mais, se tiver 2,5, vai ser uma segunda aumentada. Se tiver menos do que um tom, se tiver meio tom, por exemplo, a gente já vai saber que é uma segunda menor. Se tiver menos ainda, uma segunda diminuta. E assim vai, com as terças, com as quintas, com todas, né? Por exemplo, Dó, Mi. Se eu já estabeleci na minha cabeça que Dó, Mi da escala é uma terça maior, porque tem 2 tons, toda terça maior tem 2 tons, se eu subo meio, vai ser uma terça aumentada. Se eu desço meio, eu vou ter uma terça menor, tá? Se eu desço mais ainda, eu vou ter uma terça diminuta. Então, estabeleça isso na sua cabeça. Dó, Ré, segunda maior com um tom. Dó, Mi, uma terça maior com 2 tons. Dó, Fá é uma quarta justa com 2 tons e meio. Uma quinta justa, Dó, Sol com 3,5. Dó, Lá, uma sexta, né, com 4 tons e meio. Dó, Si, uma sétima com 5 tons e meio. E de Dó a Dó, uma oitava justa com 6 tons. Se eu subo e aumento o meio, aí eu vou sair, né, do maior para o aumentado, ou do justo para o aumentado. Ou se eu desço o meio, eu vou sair do maior para o menor, ou para o diminuto, tá? Se eu estiver no justo, uma quarta justa, uma quinta justa, e aí eu desci meio, vai ser o quê? Uma quarta ou diminuta, né? Enfim, é só eu realmente ver esse movimento. Eu penso na escala de Dó, eu sei que Dó, Sol, por exemplo, é uma quinta justa. Isso já tenho decorado, que Dó, Sol é uma quinta justa com 3 tons e meio. Então, se aparece ali
um dó sol sustenido, por exemplo, eu já sei que de dó sol tem 3,5. Se de dó sol tem 3,5, dó sol sustenido eu vou ter 4. Então é uma quinta aumentada. E assim também para baixo, se for o caso do bemol, tá? Depois, numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, eu quero trazer alguns exercícios da Maria Luísa, ou posso selecionar alguns exercícios de concursos anteriores pedindo classificação quantitativa, porque aí nós vamos ver essas distâncias assim de forma aleatória, né? Por exemplo, sol dó, si bemol ré, fá si, tá? Dó sustenido, ré sustenido, mi bemol, fá sustenido, e aí a gente vai poder analisar essas distâncias assim de uma maneira mais aleatória. Mas hoje eu realmente quis trazer a escala de dó como referência para que vocês conseguissem visualizar esses intervalos que formam a escala de dó e até para ajudar vocês a memorizarem essa sequência, né, de intervalos, né, de segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa com as suas respectivas quantidades de tons e semitons, né? 1 tom, 2 tons e meio, 3 tons e meio, 4 tons e meio, 5 tons e meio e 6 tons a partir da escala de dó, escala ali diatônica de dó maior. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like e prometo a vocês que numa oportunidade nós vamos praticar juntos a classificação dos intervalos, né, de forma quantitativa, usando mais alterações, usando mais bemóis e sustenidos e distâncias, né, que não sejam essas da escala de dó, tá bom? Mas fica com essa meta aí de, se você ainda não decorou, de você decorar esses intervalos que formam a escala de dó maior, tá joia? Então, muito obrigada, até o próximo vídeo.